sempre lutei, né, por essa causa das crianças. Então, como eu falei, há 12 anos eu estudo sobre ciência do início da vida, né? Para quem não sabe, aqui eu moro em Cascavel, no Paraná, e há 12 anos atrás eu trazia pessoas de fora, organizava cursos que trouxesse, né, esse conhecimento para cá. Então, isso há 12 anos atrás, né? Eu organizava, eu trazia pessoas, trazia professores para nos ensinar, né, tudo sobre a importância até os 3 anos da criança, do desenvolvimento. Então, eu sempre lutei por essa causa também. Ah, Marina, mas por quê? Porque isso faz parte da minha história, né? Hoje, eu descobri grandes coisas na minha vida que começaram lá no ventre da minha mãe e que refletiram, né, durante a minha vida toda. Então, o meu processo de cura, né, ainda não acabou, mas todas as coisas que eu descobri, que foram as coisas mais fortes, porque eu fazia os cursos e eu me tratava também, né, e eu acabava descobrindo muitas coisas ali. Meu processo de cura, ele tá durando aí mais de 30 anos, né? E só depois de adulta que eu fui entender, por que eu tinha alguns sintomas quando eu era pequena? Por que eu não ficava na escola, né? Eu fui na escola só a partir dos 6 anos de idade, eu não ficava sem minha mãe. Era uma criança chorona, eu era típico daquela criança que todo mundo dizia ou que eu era mimada, ou que tinha algum problema, né? Talvez naquela época, se a minha mãe tivesse me levado num médico, talvez eu poderia, sei lá, ter algum diagnóstico aí, né? Mas enfim, eu não fui uma criança como toda criança. Eu tinha meus problemas, sim, e foi através, né, da descoberta da causa real desses problemas que eu consegui entender toda a minha história e por que eu tô aqui hoje. Então não foi por acaso que eu me envolvi no mundo das terapias, não foi por acaso que eu tinha muita dor dentro de mim, né, que eu vivi várias depressões, mas começou lá no ventre da minha mãe, né, começou no ventre da minha mãe. Então, tudo isso, tudo que acontece vai refletir na gente, né? E por mais que nós pais, às vezes, a gente não queira ou faça de tudo para os nossos filhos, para não refletir nos nossos filhos, a gente não tem esse controle, né? Esse foi um dos meus aprendizados também. A gente não tem esse controle. Então cabe a nós dar o melhor de nós, né? Mas vocês vão entender melhor dentro do livro, né? Onde eu explico tudo. Então eu sempre lutei por essa causa das crianças, né? E hoje o sofrimento das crianças me move, né? O sofrimento das crianças me comove e me move. É o que me dá energia para estar escrevendo livros ou para estar lutando por essa causa. Então, o que acontece? Hoje as crianças, elas sofrem caladas, né? Todos aqueles sintomas que elas trazem no corpinho delas, todos os sintomas que manifestam nelas, é de algo muito concreto, né? Que está acontecendo ali. Mas muitos pais não sabem identificar o que está acontecendo, né? Os pais não sabem identificar, as mães ficam desesperadas, não sabem o que fazer, né, quando os filhos adoecem. E às vezes quando a gente se depara em consultório, né, com crianças sofrendo tanto, né, a gente quer muito ajudar, quer muito tirar essa criança daquela situação. Então, esse livro também é para esses profissionais, né, para ajudar a clarear também o tratamento, né, para que os profissionais sejam mais assertivos também, né. Se você que está aqui, né, se você trabalha com crianças ou você tem filhos, mas mesmo assim, né, trabalha com crianças, é imprescindível, né, para achar a causa real das doenças, você precisa ter esse conhecimento. E quando a gente fala de causa real, às vezes não fica tão claro para um pai ou para uma mãe. E o que eu posso falar é que
muitos deles têm dificuldade de enxergar o que realmente está acontecendo. Muitos entram em negação, inclusive. Por quê? Porque é muito mais fácil dizer assim, ó, ah não, ela vomitou porque ela comeu alguma coisa que não fez bem, do que falar, não, ela vomitou porque eu disse não para alguma coisa, que ela não podia fazer alguma coisa. Ou seja, é mais fácil para esse pai ou para essa mãe entender que é algo externo, mas que a culpa não é interna, né? Ou do ambiente que essa criança vive, né? Então, uma das coisas assim que eu desenvolvi muito depois que comecei a estudar essa medicina é a autorresponsabilidade, é a questão de você entender que a criança ela adoece pelo ambiente que ela vive, né? Não por outra coisa. Pode acontecer eventos de que essa criança vai comer alguma coisa estragada e vai passar mal? Sim, né? Pode acontecer, mas ela responde muito mais ao ambiente do que outra coisa, tá? Então, o objetivo desse livro é levar esse conhecimento para esse pai, para essa mãe, para esse profissional que atende crianças também, tá? E ajudar a identificar, ajudar a ser mais certeiro, a ser mais preciso na ajuda dessa criança, né? E quantas vezes eu me deparei nessa vivência da maternidade, né, com o Anthony com algum sintoma e batendo o desespero. Então, você chega na sala lá do pediatra, né, para levar para consultar, para ter um diagnóstico, para saber o que aconteceu. Você vê aquele consultório lotado de criança em sofrimento. E aí, quando eu olhava todos aqueles rostinhos, né, uns mais tristinhos, outros, né, um pouquinho menos, porque a criança, mesmo doentinha, às vezes ela quer brincar, né, às vezes ela consegue ali dar um jeito, né, ela sobrevive. Quando eu via todo aquele sofrimento, também doía em mim, porque eu sabia, né, que alguma coisa tem por trás desse sintoma. Então a gente tem que prestar atenção, né, no que a criança manifesta, o que o corpo dela está falando. A gente precisa prestar atenção. Então, o livro ele é voltado, né, a encontrar a real causa por trás das doenças das crianças e vai trazer toda essa minha experiência, né, da maternidade, do que eu vivi. Vai ter casos clínicos no livro, então tem casos clínicos, tem um glossário de doenças, né? Mas para quem que é o livro? É para toda mãe, todo pai ou profissionais que atendem crianças, tá? Então, e eu espero de coração, né? Eu espero de coração que esse livro contribua muito.